Nosso trabalho é sobre o Enem 2019, basicamente em calorimetria, e o grupo é Ana Laura, Beatriz, Bianca, João Pedro, Maria Eduarda e Matheus. Nós somos o terceiro ano de segurança do trabalho. Basicamente, calorimetria, em termodinâmica, é um ramo da física que estuda as trocas de energia entre os corpos ou sistemas, quando essas trocas se dão em forma de calor. Um exemplo disso é que se vários corpos no interior de um recipiente isolado, termicamente, trocarem calor, os de maior temperatura cedem calor aos de menor temperatura, até que se estabeleça, assim, o equilíbrio térmico. Vocês devem estar perguntando, com tudo isso de calorimetria, o que de fato é calor, mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Essa formulazinha aqui famosa, que macete, ela vem de calor sensível, que é, em resumo, o que eu falei, quando o fluxo de calor promove uma mudança de temperatura, sendo que a quantidade de calor sensível, em joules ou calorias, M, massa do corpo, em quilograma ou grama, C, calor sensível, em joules por calorias, em graus Celsius ou calorias por gramas em graus Celsius, e ΔT, variação de temperatura em graus Celsius, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial. Dentro da calorimetria, nós temos também o calor latente, que seria o fluxo de calor quando promove uma mudança de estado físico, que é o famosinho QMOL, o Q igual a M vezes o L, e também temos a capacidade térmica, que é quando o fluxo de calor promove a mudança de temperatura em um corpo como um todo, diferente do calor sensível, tá bom? Que é o C igual ao Q dividido por ΔT, mas isso nós vamos deixar para outro momento. Hoje nós só vamos focar no famosinho que macete. Mas afinal, o que é o calor? O calor, por si, é energia térmica em trânsito. Quando dois corpos estão em contato térmico, ocorre transferência de calor entre eles até que se estabeleça o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, por sua vez, é a situação em que os dois corpos atingem a mesma temperatura. Além disso, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Dentro também da nossa introdução teórica, temos a propagação de calor, que ela se dá por condução, convecção e radiação. Sendo a condução quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do corpo mais quente, colidindo com as moléculas do corpo mais frio, transferem energia para este. Esse processo de calor é denominado condução. Já na propagação também temos a convecção, que da mesma forma que o metal, os líquidos e os gases são bons condutores de calor. No entanto, eles transferem o calor de uma forma diferente. E como é essa forma? Essa forma é denominada convecção. É um processo que consiste na movimentação das partes do fluido dentro do próprio fluido. Por exemplo, vamos considerar que uma vasilha que contém a água a temperatura inicial de uns 4 graus Celsius, sabemos que a água acima de 4 graus se expande. Então, ao colocarmos essa vasilha sobre uma chama, a parte de baixo dessa água irá se expandir, tendo sua densidade diminuída e assim, de acordo com o princípio de Arquimedes, subirá. A parte mais fria e a mais densa descerá, formando-se então as correntes de convecção. Como, por exemplo, de convecção temos a geladeira, que tem seu congelador na parte de cima. O ar frio fica mais denso e desce. O ar que está embaixo, mais quente, sobe. E por fim, temos também a radiação, que a gente pode dizer que é o processo mais importante, porque sem ela seria praticamente impossível a vida na Terra. É pela irradiação que o calor liberado pelo Sol chega até a Terra. Outro fator muito importante também é que todos os corpos emitem radiação, ou seja, existem ondas eletromagnéticas cujas características e intensidade dependem do material do que ele é feito, o corpo e de sua temperatura. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de radiação.
A garrafinha térmica, sabe aquela que a gente usa na escola? É um bom exemplo para irradiação térmica. A parte interna da garrafa, de vidro com paredes duplas, havendo quase um vácuo entre elas. Isso dificulta a transmissão de calor por condução, e as partes interna e externa da garrafa são espelhadas, para evitar a transmissão de calor por irradiação. Agora, alguns exemplos no cotidiano de calorimetria que vai ajudar a entender a gente melhor é a conservação da temperatura, como em garrafinhas térmicas, que eu falei, que mantém a temperatura do líquido, e a transferência de calor por condução, como o fogo na panela durante a preparação de alimentos, especialmente no café, que a gente também pode observar isso. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama Gauss Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus. Agora eu vou falar sobre a tabela. Quantidade por porção de 10 gramas, que equivale a 2 castanhas. Valor energético, 70 quilocalorias. Carboidratos, 0,8 gramas. Proteínas, 3,5 gramas. Gorduras totais, 3,5 gramas. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius e a medida ao final do experimento? Alternativas: A, 25, B, 27, C, 45, D, 50 e E, 70. Resolução: cálculo do calor produzido pela queima de 2,5 gramas de castanha. Pela tabela, 10 gramas vai ser para 70 mil calorias e 2,5 gramas para X. Então a gente vai fazer a famosa regra de 3, que eu multiplicando aí vai dar 17.500 calorias. Agora que achamos o nosso Q, agora a gente vai fazer a conta. A gente vai utilizar o Q igual a M vezes C vezes ΔT. E o nosso Q, como a gente descobriu ali na regra de 3, vai ser 8.750 igual. O nosso M, já dá ali nas informações, vai ser 350. O nosso C vai ser 1 e a temperatura final que a gente quer saber. E a temperatura inicial é 20. 8.750 igual a 350 vezes TF, que vai ser 350 TF. 350 vezes menos 20 vai ser igual a menos 7.000. Aí a gente vai passar os 7.000 para o outro lado, então vai fazer a troca de sinal, ele vai ficar positivo, então vai ser 8.750 mais 7.000 igual a 350 TF. Agora a gente vai fazer a divisão e somando 8.750 mais 7.000 vai dar 15.750, dividindo por 350 vai dar TF é igual a 45 graus. Alternativa correta, letra C.